E aí galerinha, tudo beleza? Comigo está tudo beleza. E hoje nós vamos resolver uma questão de logaritmo, uma questão 52 que caiu lá na AFA 2021, prova de matemática. Eu vou discutir com vocês passo a passo, tem algumas outras formas de resolver, mas eventualmente vai partir da mesma ideia, do mesmo princípio. Ele fala aqui no gráfico, a medida do segmento MN vale 2, então a gente pode até colocar aqui, ó, aqui nós temos o N, aqui nós temos o M, né? E a medida entre o M e o N vale de 2 unidades, que é esse camarada aqui assim, né? Esse camarada aqui, vale 2 unidades. E a curva representa a função f de x igual a menos 2 log de x na base 1/3, que é esta curva. E aí ele fala que no polígono ABCD, tem os pontos ABCD, qual é a soma desses segmentos aqui, ó, AB, BC, CD e DA em unidade de medida. Para a gente adicionar, né, para a gente obter esta soma aqui, a gente tem que encontrar os valores. Por exemplo, esse ponto C aqui. Eu vou até colocar um ponto aqui, é o ponto C. Ele tem coordenadas x e y. O x a gente consegue ver aqui que é 2a menos 3. O ponto C ele tem coordenadas 2a menos 3 e para o x é 2a menos 3. E as suas coordenadas é um x e um y. Então, E, olhando para cá, é o seu n. Esse n aqui, pessoal, esse n, como ele está na função, esse ponto C ele é um ponto que pertence à curva, e a curva é dada por essa função, ele é justamente o valor do y da função. É assim, quando você colocar no lugar do x o 2a menos 3, quando você colocar aqui, ó, no logaritmo, aqui, ó, tem o x, quando você colocar 2a menos 3, você vai obter um número, né? Você não sabe o valor do a, mas supondo que você já sabe o valor do a, então você vai obter aqui um número, e esse número é o valor do n. Tá? E a mesma coisa aqui no ponto B. Esse ponto B aqui, ó, eu vou aumentar aqui, B, ele tem coordenadas a sobre 2, que é o valor do x, e o y é m. E esse m, pessoal, ele é obtido quando você colocar no lugar do x o a sobre 2. E olha que interessante, quando você faz que a medida do segmento MN é igual a 2, quer dizer que n menos m, n menos, sei lá, aqui poderia ser o n10, então aqui o m vai ser 8. 10 menos 8 dá 2. Eu não sei qual é o valor, tá? Não necessariamente é 10, não necessariamente é 8. Mas eu sei que a diferença entre eles dá 2. Então a gente até pode escrever isso, ó. Nós sabemos que o n menos o seu m vale 2. E esse n, ele é calculado colocando no lugar do x 2a menos 3. Então a gente vai escrever, ó, menos 2, vamos colocar a função toda, vamos escrever tudo isso aqui, ó, vai ficar menos o 2 vezes o logaritmo, apareceu o x, a gente vai colocar 2a menos 3, então vamos colocar entre parênteses, né, para não confundir, é 2a menos 3, que é o seu x, isso está na base 1/3, então ó, colocamos toda a função, né, e isso tudo é o valor do n, tudo isso aqui é o n. Aí nós temos menos, que é esse menos aqui, o seu m. O m, pessoal, esse m aqui, qual é o valor da função para quando o seu x for a sobre 2? Né? Porque é o ponto B que tem coordenadas a sobre 2 e m. Então, no lugar do x, a gente colocar a sobre 2, vai ficar menos 2. Então, esse menos é desse cara, da diferença. Agora tem o menos da função. Então, eu vou abrir um parênteses para não confundir. Menos, que é esse cara aqui, 2, então menos 2 vezes log de x na base 1/3, o x é a sobre 2, então log de a sobre 2 na base 1/3. Isso aqui é igual a 2, esse igual a 2, que é isso aqui que a gente está continuando. Pessoal, dessa equação aqui de cima a gente veio para cá, tá? E daqui nós vamos vir para cá, ó. Vamos passo a passo, ó. Vamos continuar então, menos 2 vezes o log de 2a menos 3 na base 1/3, menos com menos dá mais, então mais 2 vezes o log
de A sobre 2 na base 1/3 igual a 2. Então, nós só fizemos a regra de sinal aqui, que é menos com menos mais, já poderia ter feito antes, tá de boa. Então, pessoal, agora como aqui tem um 2, ó, 2 vezes, aqui também tem um 2 vezes, aqui tem um 2, eu vou multiplicar, ó, colocar até em vermelho aqui, ó, toda essa equação por 1 sobre 2. Eu vou dividir por 2, né? A gente vai 2, né? Dividido por 2 aqui dá 1, né? É um multiplicar por 1 sobre 2. Então, menos 2 vezes meio, isso dá menos 1. O sinal continua. Então, tudo bem, ó. O que está acontecendo aqui, ó? Menos 2 log de 2a menos 3 dividido na base 1/3. Dividido na base 1/3. A gente multiplicou por meio, esse 2 cancela. Então, vai ficar menos logaritmo de 2a menos 3 na base 1/3. Agora, 2 vezes 1 meio, 2 dividido por 2 é 1, né? Então, aqui fica mais logaritmo do A sobre 2. Isso aqui é logaritmando. Isso aqui é, beleza? Agora, na base 1/3 igual 2 vezes 1 meio. Isso aqui é igual a 1. Então, nós só percebemos que está tudo múltiplo de 2, é tudo igual a 2. Então, a gente já corta, já simplifica, enfim, simplificamos. Olha que interessante, esse menos aqui mais... Então, se a gente escrever diferente, se eu colocar esse cara na frente, só permutar, eu não estou trocando, a igualdade está aqui. Então, eu não estou trocando eles de lado da equação, não. Então, eu só estou colocando... A mais B é a mesma coisa que B mais A. Então, se eu chamasse todo esse cara aqui de A e todo esse cara aqui de B, eu só estou colocando B mais A. Então, vamos fazer isso, ó, passo a passo, beleza? Então, o que nós temos? Esse cara eu vou escrever primeiro. Eu tenho um logaritmo de A sobre 2 na base 1/3. E esse cara eu coloco aqui, menos logaritmo de 2A menos 3 na base 1/3 igual a 1. Não trocou de lugar, não passou para o outro lado da igualdade. Então, continua a mesma coisa. Ó, mais log de A sobre 2 na base 1/3 e o menos que está aqui, log de 2A menos 3 na base 1/3. É a mesma coisa. Mas por que fez isso? Para lembrar das propriedades. Lembra da propriedade? Que a gente faz assim, ó, logaritmo de um m dividido por n, tá? Na base, sei lá, base c. E a gente, é a regra do logaritmo do quociente, da divisão aqui. A gente simplesmente faz o quê? Log de m menos log de n na mesma base c. Observe que nós temos isso aqui, ó, nós temos isso aqui. Nós temos log de A sobre 2 na base 1/3 menos o log de 2A menos 3 na base 1/3. A mesma base, tem uma diferença, então isso aqui já foi o quê? Um quociente. Então a gente vai usar esta propriedade, a gente vai da direita para a esquerda aqui, tá, pessoal? Então nós simplesmente vamos fazer o seguinte, isso aqui é logaritmo do A sobre 2, eu vou colocar aqui, ó, A sobre 2 dividido pelo 2A menos 3. Isso aqui, pessoal, ó, na base 1/3 é igual a 1. Ó que lindo, vou apagar aqui pra gente. Beleza, pessoal? Aí você tem aqui, ó, log de uma coisa na base 1/3 igual a 1. Se você usar a propriedade, tanto faz, né? Definição. 1/3 elevado a 1 é igual a isso. Só que 1/3 elevado a 1 é o próprio 1/3. Então quer dizer que A sobre 2 dividido por 2A menos 3 é igual a 1/3, pela definição. E a propriedade diz que logaritmo de um número A na mesma base, ele é igual a 1 sempre, justamente porque A elevado a 1 é igual a A, justamente pela definição, né? Então, pessoal, eu vou apagar aqui em cima, mas a gente sabe que o A sobre 2, isso aqui eu vou deixar, tá? Então vamos lá. Nós temos isso aqui, pode apagar, vamos apagar tudo, né? Para não confundir. E aí nós temos que o A sobre 2, vou colocar aqui, ó. O A sobre 2 dividido pelo 2A menos 3. Isso aqui é igual a 1/3. Né? O logaritmando é igual a base, então isso vai ser 1. Então, o A sobre 2 dividido por 2A menos 3, que é o logaritmando, ele é igual a 1/3, que é a base. Beleza. Podemos multiplicar em cruz? Podemos multiplicar em cruz. Uma igualdade entre duas frações aqui. Multiplicando em cruz, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos 3 vezes o A sobre 2. Então, isso aqui, ó, implica nisso daqui. Ó. 3A sobre 2. 3 vezes o A sobre 2 dá 3A sobre 2, igual ao 2A menos 3 vezes 1, que dá 2A menos 3.
Está dividindo por 2, passa multiplicando? Tudo bem, então vamos lá de novo. Aqui fica 3A igual 2 vezes 2 que dá 4A e 2 vezes o menos 3 que dá menos 6. Aqui, pessoal, observe que se eu passar o menos 6 para cá e o 3A para cá, vai ficar 4A menos 3A que dá 1A. Então nós já encontramos aqui, ó, o nosso A. Nosso A ele simplesmente vale 6. Ó que beleza! Ó que beleza! Que lindo! Porque acabou praticamente, né? Porque ao encontrar o valor do A, nós conseguimos encontrar o M e o N. Então observe o seguinte, ó. Aqui esse ponto A, ele é um X e um Y. O Y é 0, pessoal, porque ele está aqui no eixo do X, né? E o valor do... Quando aqui, ó, que daria para fazer... Dá para fazer de cabeça? Vamos fazer de cabeça, né? O Y é 0. Então, menos 2 vezes o log de x na base 1/3 tem que ser 0. Então, aqui, ó, é log de x numa base A, que é a base 1/3, e isso tem que ser 0. Pessoal, isso acontece quando x vale 1. A elevado a 0 é igual a 1. Então, nós sabemos que esse cara aqui vale 1. Agora, esse ponto aqui, pessoal, ele é 6, porque é o A. 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3, então esse cara é 3. E aqui é 6, 6 vezes 2 dá 12, 12 menos 3 é 9. Então, o 2A menos 3 aqui, ele vale 9. Então, por exemplo, a medida do segmento DA é 8, pois eu sei que A até D é de 1 para 9. Tem 8 unidades aqui. Beleza, pessoal? A gente precisa descobrir, então, esses outros pontos. O ponto M aqui, o ponto N, e por aí vai. O ponto B aqui, né, a gente sabe agora, o ponto B, que ele tem 3 para x e m, só que esse m é justamente quando eu colocar no lugar da função o x igual a 3 aqui, tá, pessoal? Então vamos lá, vou colocar em azul. F de 3. Como assim f de 3? Eu estou substituindo na função, eu quero descobrir o m. Então eu sei que é quando o meu x vale 3. É o f de 3, que é menos 2 log de 3. Então, menos 2 vezes log de 3 na base 1/3. Beleza, galerinha? Você pode resolver isso aqui separado, tá? Isso dá menos 1. Ó, vamos lá, vamos com calma. Log de 3 na base 1/3. Isso você chama de x. Definição. Então, a definição, pessoal, diz o quê? Que 1/3 elevado a x é igual a 3. Então, 1/3 elevado a x é igual a 3. Aí você tem aqui uma equação exponencial, tem que deixar bases iguais. Então, 1/3, isso aqui é a mesma coisa que 3 a menos 1. Né? Só que aí você tem 3 a menos 1 elevado a x, você vai multiplicar os expoentes. Menos 1 vezes x dá menos 1x, ou menos x, igual a 3. As bases são iguais, quer dizer que os expoentes são iguais. Menos 1x aqui é 1, né? Então eu tenho menos x igual a 1, multiplicando tudo por menos 1, eu tenho que x é igual a menos 1, certo? Então a gente já sabia disso. O x ele vale menos 1. Então isso daqui, galerinha, isso daqui, ele vale menos 1. Então menos 2 vezes o menos 1, vou colocar em azul mesmo, isso é igual a 2. Beleza? Então, esse M aqui, pessoal, ele vale 2. Então, nós temos o B é 3 e 2. Esse camarada aqui é 2. Ó que lindo. Então, nós já sabemos que o N, pessoal, como são duas unidades, você poderia calcular, tá? Poderia colocar 9 aqui, mas a gente já sabe, tá? O N aqui, que ele vale 4, pois tem duas unidades. Olha que lindo! Olha que lindo! Então, galera, deixa eu colocar o gráfico aqui para ficar maior, bonito, né? Esse camarada aqui, esse ponto no X vale 1. Esse ponto aqui nós já vimos que vale 3. Eu não precisa colocar porque eu quero o segmento inteiro aqui, né? A medida do AD. Esse camarada aqui vale 9, certo? Eu poderia apagar, acho que é melhor, né? A gente apaga aqui, ó. Apaga aqui. Ó que beleza, aqui vale 9, aqui vale 1. Tá? Esse ponto aqui, ele vale 2. Nós descobrimos já, vale 2, não é isso?
que é o n igual a 2 aqui. 2. Beleza. Então quer dizer, cara, que daqui até aqui, essa altura nossa aqui, ela vale 2 unidades. E nós queremos encontrar, vou colocar em verde, a medida do segmento AB, que ele pede aqui, ó, a medida do segmento AB. E aí, pessoal, você faz por distância entre 2 pontos ou você vai fazendo por geometria. Por exemplo, então a gente vai precisar sim, falei que não ia precisar, mas vai precisar. Esse ponto aqui, ele vale 3, né, que nós encontramos. Então, se você olhar para esse triângulo, aqui, ó, de 1 para 3, quer dizer que a medida desse segmento aqui, ele vale 2. Então, aqui é 2 e esse outro cateto vale 2, 2 e 2. Então, a medida do segmento AB, ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo, que é um triângulo retângulo isósceles, mesmo cateto, 2 e 2. Então, não sei se vocês lembram, isso pode ser pensado também como a diagonal de um quadrado, de lado L. E a diagonal do quadrado, fazendo por Pitágoras, simplesmente é L raiz de 2. O L é o lado, nesse caso é 2. Então, pessoal, em verde aqui, ó, esse AB, a medida do segmento AB é 2 vezes a raiz de 2. Você pode fazer por Pitágoras ou por distância entre 2 pontos. Acredito que por geometria assim é mais fácil. Agora, galera, a gente pode tentar pensar na medida do segmento BC aqui, ó. Então, a mesma coisa. A gente vai dividir aqui, ó, em vermelho, um novo triângulo. Olha que interessante aqui, ó, esse triângulo. E aqui nós sabemos que do ponto B, no X, tá? É 3 até 9, nós sabemos que tem 6 unidades. E desse ponto até esse ponto, nós já sabemos que é 2 unidades, que é a medida do segmento MN, né? MN, sabemos que são 2 unidades. Ele foi dado bem no começo aí. Então aqui é 6, 2. A gente pode fazer por Pitágoras. Então vamos chamar de D, ou de BC, tá? A medida do BC ao quadrado. É igual a 6 ao quadrado. 6 ao quadrado dá 36. Mais o 2 ao quadrado, que é 4. Então isso aqui é igual a 40. Isso implica, pessoal, que a medida do segmento BC é a raiz quadrada de 40, que nós já sabemos que é 4 vezes 10, e raiz quadrada de 4, 40 é 4 vezes 10. Raiz quadrada de 4 é 2, então isso aqui é 2 raiz quadrada de 10. Beleza, pessoal? Então, 2 raiz quadrada de 10. E eu vou colocar em azul pra gente, ó, aqui, ó, CD, porque a gente tem AB, que é 2 raiz de 2, BC, que está aqui, que é 2 raiz de 10, e agora nós temos o CD. Só que o CD é a distância, né, de 0 aqui até o N. Ou seja, nós sabemos que isso aqui são 4 unidades, nós sabemos que o N vale 4. Isso aqui é 4. Então, galerinha, para encerrar, como é que fica aqui, ó? Portanto, AB, 2 raiz de 2, 2 raiz de 2, mais BC, 2 raiz de 10, 2 raiz de 10, mais CD, que é 4, mais o tal do DA, que é 8, né? Que nós já vimos que é de A até D, que é de 1 para 9, são 8 unidades. Então, observe que nós não temos ainda essa alternativa, nós temos alguns parênteses, né? Aqui, 8 mais 4 dá 12, então não pode ser essa D. Nós temos 12 aqui, mas aqui é a raiz de 10, enquanto aqui é 2 raiz de 10, então também não é a B. Ou vai ser a C ou vai ser a A, mas tem esses parênteses. A gente vai ter que colocar algo em evidência aqui. Acho que já está meio que na cara que é o A, porque se eu colocar o 2 aqui, ó, isso aqui é 2 raiz de 2, mais 2 raiz de 10, mais 12. Então, galerinha, observe que se você faz a distributiva aqui, ó, 2 vezes 6 dá 12, que chega aqui. O 2 vezes o raiz de 2 dá 2 raiz de 2, chega aqui. Mais 2 vezes o 2 raiz de 10 dá 4 raiz de 10, que não é o que você tem. Percebe? Então, o que aconteceu aqui, ó? Igual, igual, igual. Colocando o 2 aqui em evidência, o que nós temos? 2 vezes a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 10, mais o 12 que ele não quis colocar esse 2 em evidência. Poderia colocar também. Então, observe que é 2, nós temos a nossa letra A de amor. Beleza?
Você pode perguntar, daria para colocar o 2 em evidência também com 12, utilizando com 12? Sim, daria. E aí como ficaria? Vamos colocar em rosa aqui, ó. Se a gente coloca essa expressão inteira, coloca o 2 em evidência, vai ficar raiz de 2 mais raiz de 10 mais 6. Observe que só não é a letra C por causa desse 2 está multiplicando raiz de 10, né? Que ao fazer a distributiva tem que dar 2 raiz de 10. Se faz aqui, dá 4 raiz de 10. Beleza? Então é isso daí, uma bonita questão aí para treinar. Tamo junto, pessoal. Se você gostou, dê aquele like maroto. Não esqueça disso que nos ajuda. E faça os comentários aí, né? Vamos tentar fazer com que o algoritmo do YouTube joga esse vídeo para outras pessoas. Por enquanto eu acredito que ele não vai jogar, porque nós temos poucos inscritos, por ninguém encontra o canal. Então eu peço também, se você perceber que alguém está estudando coisas desse tipo, mande o vídeo para o pessoal aí, peça para eles compartilharem, para eles se inscreverem, que à medida que pessoas vão se engajando com curtida, com comentário e mais pessoas se inscrevendo, eu acredito que o YouTube começa a jogar para as pessoas aí acreditando que o vídeo vai ser útil, que o vídeo vai ser bom. Também se não for bom, aí você tem que, por favor, me avisar para a gente sempre melhorar. Vamos sempre estar aí, na medida do possível, melhorando para vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!